Bom dia, meninos! Na última semana, nós começamos a trabalhar o nosso conteúdo de artes gráficas. E na leitura dos textos da apostila, eu fiz uma pausa bem pequenininha com vocês para falar um pouco sobre a Bauhaus. Só que essa pausa foi tão pequena que eu não achei que foi o suficiente para falar sobre essa escola. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, presta atenção, vem comigo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o que foi a Bauhaus, tá? A Bauhaus ela foi fundada por um arquiteto chamado Walter Gropius. O Gropius, ele tinha a ideia de que as escolas de arte eles não deveriam fazer uma separação entre as chamadas belas artes, tá? Ou artistas, e as artes decorativas, ou os artesãos e artesanatos, ou seja, aqueles que produziam os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ao contrário, ele defendia que a arte era única, certo? E que a arte do século XX ela se caracterizaria por sua utilidade social. Ele, quando fundou os princípios da escola, fez um super manifesto a respeito disso. E eu quero ler um pedacinho desse manifesto para vocês. Olha só. As antigas escolas de arte foram incapazes de criar essa unidade entre arte e artesanato, e como poderiam, visto ser a arte coisa que não se ensina, elas devem voltar a ser oficinas. Esse mundo de desenhistas e artistas deve, por fim, tornar a orientar-se para a construção. Quando o jovem que sente amor pela atividade plástica começar, como antigamente, pela aprendizagem de um ofício, o artista improdutivo não ficará condenado futuramente ao incompleto exercício da arte, uma vez que sua habilidade fica conservada para a atividade artesanal, onde pode prestar excelentes serviços. Arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato, pois não existe arte por profissão. Não há nenhuma diferença essencial entre artista e artesão. O artista é uma elevação do artesão, a graça divina, em raros momentos de luz que estão além de sua vontade, faz florescer inconscientemente obras de arte. Entretanto, a base do saber fazer é indispensável para todo artista. Aí se encontra a fonte de criação artística. Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a arrogância exclusivista que criava um muro de orgulho entre artesãos e artistas. Desejemos, inventemos, criemos juntos a nova construção do futuro, que enfeixará tudo numa única forma. A arquitetura, escultura e pintura, que, feita por milhões de mãos de artesãos, se alçará um dia aos céus, como símbolo cristalino de uma nova fé vindoura. Ora, o que o Gropius pretendia com isso? Ele queria que as gerações formadas a partir da escola, elas teriam um ideal de sociedade civilizado e democrático, onde não havia uma hierarquia entre uma profissão ou outra, mas somente funções complementares, ou seja, cada um executaria bem o seu ofício em prol do bem final de todos. E para que isso acontecesse, ele propunha também a integração da arte na indústria e o objetivo era fazer com que os alunos eles dominassem as possibilidades dos diversos materiais, pedra, madeira, metal, argila, vidro, tintas, tecido, o que tivesse que pudesse ser produzido, esses alunos dominariam essa arte. E essa aprendizagem, ela era complementada por noções de previsão de custo e orçamento de uma obra. E também não se descuidava do estudo convencional da natureza, da geometria, do desenho, do volume e das cores. E havia, então, nessa escola, a intenção de dar uma formação completa para todos os seus alunos, tá? Mas o seu objetivo maior, claro,
adquirir respeitabilidade, que lhe permitisse influir no trabalho dos desenhistas que criavam modelos de objetos de vida cotidiana industrializados para o país. Vocês têm que lembrar que nesse período estavam ocorrendo as vanguardas artísticas europeias. Ora, em 1904 iniciou o expressionismo dentro da própria Alemanha. Na sequência veio o abstracionismo e todas as suas correntes diferenciais, como o neoplasticismo organizado pelo holandês Piet Mondrian e o suprematismo russo pelo Malevich. Temos também o cubismo com o Picasso, com o Georges Braque na primeira formação e depois a segunda formação com o Juan Gris. Temos também o surrealismo, o dadaísmo, que iniciou-se em plena Primeira Guerra Mundial, e o futurismo, que acabou justamente na Primeira Guerra Mundial. E todas essas vanguardas artísticas influenciaram fortemente a ideia do Gropius. O próprio Gropius gostaria que a Bauhaus fosse considerada uma arte de vanguarda, uma escola de vanguarda, e que ela ditasse novas regras, novas ordens para a sociedade. Então, teve a influência de grandes artistas nessa escola, como, por exemplo, além do próprio Gropius, Wassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, Paul Klee, tá? Para quem se lembra quem foi o Paul Klee, e o Oskar Schlemmer, que inclusive começou a conduzir experimentos de artes cênicas nessa escola e que resultaram futuramente nos estudos sobre performance, tá? Nos primórdios iniciais do surgimento da performance em 1960. Um pouquinho mais à frente, mas só para vocês se lembrarem um pouquinho. Enfim, politicamente, a Bauhaus, ela não aconteceu num período muito legal da Alemanha, porque se vocês se lembrarem, a Alemanha saiu completamente arrasada da guerra em 1918, devendo pagar pesados tributos aos países vencedores, com todo o seu parque industrial arrasado. Ela não poderia ter nem exército, nem aeronáutica, enfim. A população estava realmente empobrecida e era um período muito conturbado. A primeira sede da escola foi na cidade de Weimar. Depois ela se mudou para a cidade de Dessau, porém com a influência dos nazistas houve a mudança de direção de Gropius, que começou a ser perseguido pelo Partido Nacional Socialista Alemão, e mudou a direção para... Deixe-me ver. Para onde que mudou a direção? Dúvidas, haha, eu também tenho as minhas colas. Achei. Mudou a direção pelo arquiteto suíço Hannes Meyer, e isso foi na cidade de Dessau. Ok. Isso em 1932. Em 1933 houve uma mudança para Berlim para tentar controlar um pouco mais o que ia ser ensinado nessa escola, só que isso não adiantou e a escola acabou fechando. Os seus professores, os seus alunos se dissolveram pelo país, depois pela Europa e finalmente pelo mundo, tá? E muitos deles, com a ascensão do regime nazista, em 1933, na Alemanha, acabaram indo parar nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideiazinha da influência, tá? Eu quero ler um trechinho aqui. A Bauhaus alemã desenvolve importantes experiências cênicas que se propõem a integrar, num ponto de vista humanista, arte e tecnologia.
A Bauhaus é a primeira instituição de arte a organizar workshops de performance. Ou seja, lembra que eu falei aquela história da arquitetura e das artes industriais gráficas? Não era só isso. Ele tentava integrar tudo o que se referia ao universo artístico. Oskar Schlemmer, que dirige a seção de artes da Bauhaus, cria espetáculos como o balé triádico e Treppenwitz, até hoje não superados dentro de sua linha de pesquisa. Em 1933, com o advento do nazismo, a escola é fechada, praticamente encerrando com isso o capítulo europeu das performances. E aí vem o interessante. A partir daí, o eixo principal do movimento se desloca para a América, com a fundação em 1936, na Carolina do Norte, da Black Mountain College. O objetivo da instituição é o de desenvolver a experimentação nas artes e de incorporar a experiência dos europeus. Grande parte dos professores da Bauhaus se transfere para lá. Porém, eles não foram apenas para a Black Mountain College. Lembra que esse parágrafo que eu li para vocês está relacionado apenas sobre performance. E performance aqui não é o nosso único objetivo, tá? Esses professores, eles emigraram para o mundo todo. Nos Estados Unidos, para onde boa parte se dirigiu, tá? Eles montam a nova Bauhaus em Chicago em 1937, 1938 e o Architects Collaborative TAC, na sigla em inglês, escritório de arquitetura criado pelo próprio Gropius em 1945, quando ele era professor da Universidade Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, se é que vocês se lembram desse pequeno detalhe. Por fim, tá? Ainda está para ser feito um rastreamento sistemático das influências da Bauhaus no Brasil, e algumas indicações permitem ver que existem referências ao programa da escola na década de 30, por exemplo, no primeiro Salão de Arquitetura Tropical 19, no Rio de Janeiro, em 1930, no Rio de Janeiro, em cujo catálogo é reproduzido um texto do Gropius, tá? E que tem como desdobramento mais imediato o lançamento da revista Base, que foi editada nada mais, nada menos, segundo algumas fontes, por um ex-aluno da Bauhaus. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa escola, que foi bem bacana, e que vocês tenham gostado um pouquinho desse videozinho. Ele é um vídeo piloto, dando certo, eu vou fazer muito mais desses e mandar para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.